Caros amigos, muito boa noite. É muito bom poder estar aqui de volta ao GEAI, uma casa que a gente tem muito carinho. Tenho amigos muito dedicados à doutrina espírita aqui nessa casa. E hoje falar de um tema tão importante para todos nós, que é a educação dos filhos, evangelização da criança, do adolescente. E a gente então vai começar esse tema. Para início, vamos ler um poema do livro Cartas do Evangelho, psicografia de Chico Xavier, do espírito Casimiro Cunha. E a carta que a gente vai ler agora vai ser a carta às mães, mas tem várias cartas maravilhosas, tá? Minha irmã, se Deus te deu a luz da maternidade, deu-te a tarefa divina da renúncia e da bondade. Busque imitar no caminho a rosa de Nazaré, irradiando o perfume de amor, de humildade e fé. Lembra sempre em tua estrada que a paz de tua missão é feita dessa ternura que nasce no coração. Contempla em cada filhinho um luminoso sorriso da alegria dolorosa que te leva ao paraíso. Porque ser mãe, minha irmã, é ser prazer sobre as dores, é ser luz, embora a estrada tenha sombra e amargores. Ser mãe é ser a energia que domina os escarcéus, é ser, nas mágoas da terra, um sacrifício dos céus. Pensa nisso e não duvides da grande misericórdia que te deu na senda escura a lâmpada da concórdia. Ouve ainda, tem cuidado com teu próprio coração, não deixes que se transforme o teu amor em paixão. A gente se apaixona pelos filhos. Muita vez a mãe terrestre, em vez de salvar, condena, porque do amor que redime faz a paixão que envenena. Há muitas mães nos espaços, chorando na desventura, na infelicidade, os perigosos desvios de sua imensa ternura. Ama o filho de outra mãe, qual se fora teu também, e estará santificando teu lar nas luzes do bem. Castiga, amando o teu filho, em teu carinho profundo, prefere o teu próprio ensino às tristes lições do mundo. Recorda que está contigo a missão de renovar, de corrigir, perdoando, de esclarecer e ensinar. Nos teus exemplos repousa a esperança do Senhor, que há de salvar este mundo por meio de teu amor. Então fica o convite de Casimiro Cunha, por Chico Xavier, Cartas do Evangelho. Não precisava nem falar mais nada, né? Bastava a gente refletir um pouco sobre esse poema e a gente terá então uma série de recursos muito importantes para pensar. Bom, meus amigos, para falar sobre educação, a gente precisaria de muito mais tempo, precisaria de um seminário de várias horas, não é? Para abordar a educação de crianças, que é diferente completamente da de adolescentes. A educação dos pais, a educação antidrogas, a educação dos enteados, dos padrastos, da sexualidade, a educação ambiental de crianças especiais e a educação para a liberdade verdadeira, né, que é a morte. Então vejam quantos estudos, a gente não tem tudo gravado, mas quase tudo aí já está gravado e disponível em CDs, em pendrives, em DVDs, e toda a renda vai ser revertida para os trabalhos sociais e para a manutenção aqui dessa casa. Então aproveitem quem tiver interesse, tá? Mas não é obrigatório. Então o que é que a gente vai falar hoje? Bom, questão 383, mostrando que na infância é como se fosse uma argila molhada. O perigo dos pais se apaixonarem pelos filhos, que Alberto Almeida nos esclarece. Será que a gente tem que conquistar deles o amor ou o respeito? Educação diferenciada, comparar e desqualificar os filhos. E qual o pedido dos espíritos superiores quando eles vêm aqui ter na Terra, quando eles vão reencarnar? O que é que eles pedem para os futuros pais? Vocês já pensaram nisso?
Vamos ver também a força do exemplo, a separação familiar. O problema não é só a separação conjugal, que está muito exagerada, não é, pessoal? Não vamos separar tanto assim. Mas a separação da família, do filho do pai, do filho da mãe. Tá? Os limites, os castigos, disciplina, superproteção, a obsessão, que está também no livro A Gênesis, a individualização, drogadição, filhos difíceis, a geração nova, o mestre dos mestres, falar sobre a evangelização infanto-juvenil e evangelho no lar. Vejam quanta coisa. Hoje a gente só tem 40 minutos, então vou fazer uma passagem mais rápida, mas todos os slides e a palestra completa vocês a conferem lá naquele material, tá? Os slides tem no meu site, nazarenofeitosa.com.br, se você tiver interesse. Bom, na palestra Educação contra o Despotismo, nosso querido Raul Teixeira vai dizer, olha, quem foram os pais de Herodes, chamado Grande, de Genghis Khan, de Átila, de Nero, de Hitler? Será que esses homens não tiveram também pais? Será que eles não negligenciaram na educação dos seus filhos? Claro que a gente sabe que eram espíritos já comprometidos, mas não poderiam ter se melhorado um pouco? Do mesmo modo, quem são os pais de Madre Teresa, de Irmã Dulce, de Eurípides Barçanufo, de Allan Kardec, etc. Será que eles não colaboraram na formação deste espírito? Com certeza. Então veja a importância dos pais. Né? Questão 208 do Livro dos Espíritos. O espírito dos pais exerce alguma influência sobre os dos filhos após o nascimento destes? Resposta: muito grande. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso dos outros. Pois bem, os espíritos pais têm por missão desenvolver o de seus filhos pela educação. Isto constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Olha a responsabilidade, não é? E aí vamos ver a diferença em educação intelectual, que é das escolas, das academias, das universidades, com a educação moral, que é se tornar homens e mulheres de bem. E aí tem um comentário na 685A. Olha o que diz. Há um exemplo, há um elemento a quem não se tem dado o devido valor: a educação. Não é educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte. Kardec chama de arte. A arte de formar os caracteres, as características, as qualidades. Aquela que cria hábitos, uma vez que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. E ele era um professor. Parabéns para todos os professores, todos os mestres, sobretudo os pais, e também, não é, o nosso querido Kardec. Bom, a inaptidão para a carreira abraçada é uma fonte inesgotável de revés. Vejam que pode gerar até suicídio, uma educação ruim, forçando a vocação que o filho não tem. Depois, o amor próprio, aliando-se a tudo isso, impede que o homem que fracassou procure recurso numa profissão mais humilde, mostrando-lhe o suicídio como remédio extremo para escapar ao que ele julga ser humilhação. Porque o pai obrigava ele a seguir uma vocação que ele não tinha. E aí, quando ele só tem a vocação, por exemplo, para ser uma profissão mais simples, com menos ganho financeiro, ele acha aquilo humilhante e não abraça aquela profissão. O que iria salvá-la do suicídio, não é? Se uma educação moral tivesse colocado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais teria sido apanhado desprevenido. Então, Kardec pergunta, dentre os vícios, né, vício no sentido de contrário de virtudes, então todas as imperfeições, o qual se pode considerar radical, principal, temos-lhe dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios, vereis que no fundo de todos há egoísmo. Então vejam a importância da gente saber disso. Por quê? Porque quem é que vai nos ajudar na nossa velhice? É aquele filho mimado, egoísta que a gente criou? Filho único muitas vezes? Ou não? É aquele menino que a gente educou na evangelização infantil, etc., que vai nos amparar na velhice, na falta de recursos, na companhia, que a gente fica tão sozinho depois de idoso, não é? Então, vejam o cuidado do egoísmo. E aí, na 917, Kardec pergunta, qual o meio de destruir-se o egoísmo? E ele vai dizer, não é, no comentário, contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Essa que faz homens e mulheres de bem, não é? Ela é a chave do progresso moral, e vai dizer que esta arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Então,
muita atenção com os nossos filhinhos, não é? E vejam que o próprio Isamitiba vai confirmar o que os Espíritos disseram, não é? Em O Livro dos Espíritos, no livro Consolador e outros. Ele vai dizer que o aborrecente de hoje foi a criança, não é criança, criança, não é de animal, de ontem. Então a gente deixou a criança se tornar uma onça, mais tarde ela vai, né, nos trazer muitas dificuldades. Então vamos avançar. E aí na 383 de O Livro dos Espíritos, qual é para o espírito a utilidade de se passar pelo estado de infância? Resposta: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, essa é a nossa missão, é a gente progredir. O espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe e que podem auxiliar ao seu adiantamento, para o qual devem contribuir todos, eu acrescentei aqui, né? Todos os que estão encarregados de educá-lo. Então, pai, mãe, irmãos, tios, padrinhos, avós, que às vezes o avô atrapalha, não é? Então tem que tomar cuidado com os avós também, mas eles querem ajudar, não é? E a infância tem outra utilidade. A fragilidade dos primeiros anos torna brandos, mansos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. É quando se pode reformar o seu caráter e reprimir suas más tendências, seus maus pendores. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder. Então vejam a importância da missão dos pais. Só que Alberto Almeida, um psicoterapeuta, né, muito experiente, ele vai dizer que os pais se apaixonam pelos filhos. A gente vê aquelas coisinhas lindas. Toda criança é linda, já perceberam? Toda criança, não é? Os olhinhos brilham, tem aquele sorriso, o formato do corpo, o tamanho da cabeça, tudo aquilo faz a gente se encantar por elas. Então a gente se apaixona, a gente não vê o defeito. Às vezes o vizinho vê, a família vê, mas a gente não enxerga, porque a gente fica apaixonado. E a gente fica achando que são anjos. Não são anjos, meus amigos. Que planeta é a Terra ainda? É um mundo de expiação, purificação e de provas, onde reencarnam aqui espíritos imperfeitos. Nós não somos bons, nós somos mais maus do que bons, na verdade. Então nosso filho muitas vezes é direto do umbral, graças a Deus, porque a reencarnação que resgatou-lhes de lá, eles estavam sofrendo muito, e graças a Deus foram resgatados de lá. Só que a gente não vê isso. E aí o Isamitiba tem um livro chamado Juventude e Drogas, Anjos Caídos, porque ele diz isso, que os pais acham que os filhos são anjos, e depois que eles começam a usar as drogas, parece que são anjos caídos. É um livro excelente para tratar sobre drogadição, tá? Olha lá, 385, qual a razão da mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? O espírito se modifica? Vamos ver. É o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era. Não é que ele apenas está, agora ele lembrou quem ele é realmente, não é? Não os conheceis os segredos que esconde as crianças em sua inocência, não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. E contudo, acariciais, não, porque é muito bom a gente querer bem aos filhos, mas a gente tem que ter esse cuidado. Então ela tem apenas as aparências da inocência, e mesmo a criança má, suas faltas são encobertas pela inconsciência de seus atos. Então vejam a importância da gente estar atento a isso. No livro Consolador, as questões 108 e 109 também vão falar, não é, que a base mais elevada para os métodos de educação, não é, onde é que elas se encontram? As noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constitui a base de toda educação no Sagrado Instituto da Família. Então é na família que a gente educa. E aí perguntam, o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa, como diz também o Livro dos Espíritos? Resposta, o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação, a gente aprender dos princípios educativos. Até aos 7 anos o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo, não é? Então vejam, ele está falando aqui que até os 7 anos, e vejam que a própria psicologia vai dizer que a personalidade se forma por volta dos 7, 8 anos de idade. Depois a gente até se instrui, melhora um pouco, mas a nossa personalidade se forma por volta dos 7 anos. Então é importante a gente aproveitar. Zé Raul Teixeira vai dizer que é como se fosse, a criança é como se fosse uma argila molhada, que você fica ali no oleiro, né, fazendo o barro, fazendo os vasos. Enquanto ela está molhada, você coloca no torno, você vai, não é? Molda no jeito que você quiser, mas depois que a argila seca, o barro fica duro, a gente vai quebrar, se a gente for forçar. Então veja a importância da
Educação na infância, tá? Então vejam lá depois na calma, a 108 e 109. Diz o livro Fé e Vida que a disciplina começa no lar e a rebeldia também. Não é? E o que é que os espíritos superiores pedem para os seus futuros pais? Eles saem do corpo, não é? Os pais, durante o sono, e eles falam: olha, está lá no livro Nosso Lar, o esposo de Dona Laura é uma criança de 3 anos de idade. Olha como os espíritos são lúcidos. Durante o sono, ele sai do corpo e vai conversar com a sua família que está na colônia espiritual Nosso Lar, através de um aparelho, parece uma televisão. A família conversa, Lises, aquele enfermeiro que ajuda André Luiz, pergunta: papai, o que o senhor gostaria que nós que estamos aqui na colônia espiritual Nosso Lar fizéssemos pelo senhor que está encarnado na terra como criança de 3 anos de idade? Meus filhos, peçam a Deus para que eu jamais tenha facilidades aqui na terra, para que isso não comprometa a minha reencarnação. Olha, a gente querendo moleza, não é? E os bons espíritos pedindo para encontrar a porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva para a perdição, e muitos entram por ele. No livro Libertação, Matilde também faz um pedido muito semelhante para Margarida, dizendo: não me encha de mimos, não me trate como uma boneca, para que isso não prejudique a minha reencarnação. Olha, então, e a educação? Aí um pai chegou: Raul, eu não sei o que aconteceu, eu eduquei meu filho todos da mesma maneira e um se perdeu. Eles olham: o seu erro foi esse. Tem que dar uma educação diferenciada para cada espírito, é diferente do outro, não é? Como a gente vê na parábola dos talentos, etc., a gente tem essa confiança. Então, cuidado com o desamor e a desqualificação. Os pais não sabem como são importantes para os filhos. É preferível levar 1000 surras do que sentir que é rejeitado, que não tem o amor dos pais. Que o maior medo para o ser humano, segundo a psicologia, depois da morte, é o medo da rejeição dos pais, de não ser amado. A gente sofre muito com isso, não é? Então, nada de ficar dizendo: você não sabe de nada, você é criança. Não, até Augusto Cury vai dizer que para cada crítica a gente tem que dar 5 elogios, não é? E como o Sol de Assis ensinava, as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrasta as multidões. Então, Rossano Clinge vai dizer que o exemplo não é a melhor maneira de educar os filhos, não. O exemplo é a única maneira de educar os filhos. A única. Então, como é fácil educar os filhos? Como é que a gente educa os filhos? Através da nossa autoeducação. A gente se melhorando, eles vão ser pessoas melhores também. Então, muito importante o exemplo. A importância da disciplina, né, como Emmanuel ensina para Chico Xavier, depois de dizer para ele estudar, trabalha muito, esforçar-se no bem, não é? Na sequência que ele fala a disciplina. Então, as crianças aprenderem, porque Jesus já ensinava há 2000 anos, que o vosso dizer seja sim, sim, não, não, porque tudo que ultrapassar dali vem do mal. Então, esse Ametiba diz que os pais, ele é psiquiatra, né, já desencarnou, grande educador daquele livro Quem Ama Educa Adolescente, e vários outros sobre drogas, especialidade dele. Ele vai dizer o seguinte, que quando o filho vai dizer: pai, deixa pai, por favor, deixa pai, você fica: não, não, não. Se você diz sim, você arrebentou, porque as crianças descobriram uma arma muito poderosa, que é a tal da insistência. Porque eles sabem que a gente tem um defeito também grave, que é a impaciência. Aí quando de tanto insistir, a gente para se ver livre: então vá, pode ir. Só que a gente acabou completamente com a nossa autoridade. Então, nada disso. Então, meu filho, eu falei? Não, falei. Se você continuar insistindo, você vai ficar de castigo. Que aqui não é não e sim assim, tá certo? Então, muito cuidado com isso. Limites, não é? Está aqui já a importância da gente impor limites para os nossos filhos. Então, hoje em dia, a culpa da ausência do lar, não é? Porque tem uma ditadura do trabalho feminino. Haroldo Dutra Dias fala isso, que a mulher não pode ser dona de casa. A amiga chega: você não trabalha? Não, trabalho, eu sou dona de casa, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou uma grande educadora dos meus filhos. Por que ela tem que ser executiva? Por que ela tem que ser servidora pública? Pode, se quiser, mas se ela não tem a vocação, qual o problema? Minha mãe é dona de casa e educou muito bem seus filhos, não é? Um espírito de grande envergadura para toda a nossa família. Então, não é tanta quantidade de hora que você fica em casa, não, com seus filhos, é a qualidade. Fica em casa, você fica vendo televisão, fica mexendo no celular? Não, é poucas horas mais de qualidade, tá? Então, isso que é importante. Dizer não sem raiva, não é? Então, não colocar também a raiva, falar sempre com firmeza, mas sem raiva. E a gente lembrar, não é, que a liberdade eles vão conquistando. Alberto Almeida fala que é que nem a gente empinar pipa, papagaio.
né? Arraia, lá ela chama arraia. Aí, se a gente segurar muita corda, ela não sobe. Se só der muita corda, ela cai. Então tem que ser, vai conquistando e a gente vai soltando, tá? À medida que eles vão demonstrando a confiança que merecem. E Rossano Klingen pergunta: a gente deve conquistar o amor ou o respeito dos filhos? Ele diz que quando jovenzinho ganhou um abadá, aquela roupa de carnaval fora de época, lá em Campina Grande, do avô, e estava super feliz que ia para o carnaval fora de época. Quando ele chegou para a mãe disse: você não vai. Ele: mas você, por que você não vai ficar aquela coisa? E você ainda quer que eu lhe ame, é? Ela disse: meu filho, quem disse a você que eu quero que você me ame? Amor é um sentimento muito elevado para um jovenzinho como você. Mas tem uma coisa que eu não abro mão, é do respeito. Eu quero que vocês me respeitem. E aí ele vai dizer que os pais que adquirem o respeito dos filhos conquistam o amor e o respeito deles. Porque o pai não é para ser o amiguinho. O amiguinho ele tem muitos amiguinhos, amiguinhas. Agora, pai e mãe, ele só tem um. Então, que eles eduquem, não é? Então, o pai quer ser amado, quer fazer tudo que o menino quer. Não. E se separa é pior ainda, porque se separa, aí quando vê o filho, quer conquistar o filho, quer fazer tudo que o filho, os desejos dele, está errado. Às vezes autorizando o outro. Então, o problema não é só a separação do marido e da mulher, que é ruim, não é bom. O espiritismo não é contra, mas a gente está exagerando. E é a separação que o filho não tem mais o contato com aquele pai, que não é por acaso que ele veio como filho daquele pai, né? Claro, tem compromisso com o padrasto também, a madrasta, né? A segunda mãe. Chico não chamava de madrasta, chamava de minha segunda mãe, né? Mas a gente preservar a família, tá? E veja como é que diz os mandamentos, é honrar vosso pai e vossa mãe, não é amar, né? Claro que a gente tem que amar, mas veja a importância da honra, do respeito, né? O Whitcourt fala da importância da maternagem, mas também da paternagem. Tem que ter a figura paterna. Porque eu trabalho na Polícia Federal, meus amigos. Eu trabalho no Instituto Nacional de Identificação, a gente vai ver a ficha dos criminosos lá. Quantos a gente vai encontrar? Nome fulano de tal. Mãe, dona cicrana de tal. Pai, ignorado. Desconhecido. Nós estamos abandonando as mulheres, e elas estão se tornando pães, não é? E elas não têm a capacidade, que é realmente uma competência mais do homem do que da mulher, sofrendo e prejudicando nossos filhos, muitas vezes tornando criminosos. Se os nossos filhos forem para um umbral, forem para um lugar de sofrimento, o que é que vai acontecer com a gente? Vai sofrer, a gente não vai ficar feliz. Quem fica feliz com um filho sofrendo? Então é melhor, como a gente fala, não é? É melhor que você faça seu filho chorar agora, do que mais tarde você chore muito mais por ele. Então, ter essa consciência, não é? E, de novo, aqui se a gente desentorta o pepino, não é assim? Então, aproveitar enquanto está pequenininho, tá joia? Lembrar da honestidade, também ensinar essa informação para as crianças, não é? Está aqui a questão da separação familiar. Então, castigos, não é? A criança tem que saber que há consequências. Comunicar, a gente deve se comunicar adequadamente, mas não assustar. Olha o negro, olha o velho, olha o guarda, olha o homem do saco. Até, inclusive, racistas, não é? Então, birras não vai dar tempo de eu falar. O trabalho dos jovens é importante. A gente lembra de Chico Xavier trabalhando com 9 anos de idade, Eurípides Barçanufo também, né? E se tornaram homens de bem, melhor do que está aí na balada, talvez, né? E até os chefes são nossos educadores, vai dizer Samitiba. Nós temos os pais, os professores, mas também os patrões. Eles também são educadores. Então, se o filho tem um emprego e sabe que tem que acordar às 6 horas da manhã, e se chegar atrasado, o patrão vai despedi-lo ou vai cortar o seu ponto, ele não vai para a balada, não vai beber, não é? Porque ele tem que trabalhar no dia seguinte. Então, importante também o jovem trabalhar, não é? Lá nos Estados Unidos, os pais expulsam os filhos de casa aos 18 anos. Aqui não, eles estão ficando até os 40, mais de 40 estão dentro de casa ainda, né? Tem que começar a mudar isso aí, não é? Dependência química, a gente investigar as comorbidades, então verificar se ele não está com depressão, com ansiedade, porque fobia social, conflitos sexuais, familiares, isso aqui é que alimenta a depressão. A gente só busca o álcool, a cocaína, o crack, porque a gente está sofrendo, está triste. A gente só busca o cigarro, a maconha, por causa da ansiedade generalizada. Então, tem que tratar a doença ao lado, não é? Conheçam as palestras do Dr. Wesley Assis, tá? Tem lá na Comunhão em CD, em DVD,
E tem também no YouTube, vocês podem procurar no meu canal, Nazareno Feitosa. Wesley Assis é o melhor palestrante que eu já ouvi falar sobre dependência química. No livro A Gênesis fala da vulgação da mediunidade. Então, no final dos tempos, não é? A gente tem a profecia de Joel: nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos filhos sonharão. Então, a mediunidade, ou pelo menos a sensibilidade mediúnica, iria ficar maior. Por isso que a gente está vendo tanta depressão, tanta ansiedade, tantas neuroses psiquiátricas graves, não é? Tanta dependência química por causa da sensibilidade, como está previsto e Kardec fala. Então, a importância da gente ter isso aí, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer que a missão de criar crianças difíceis não é difícil como parece. E Deus recompensará enormemente os pais e dará outra oportunidade de concluir a tarefa. Então, a gente sabe que criança difícil também é bênção para a gente, e o que a gente conseguir melhorar um pouquinho, já está jóia. Não vão exigir que a gente transforme eles em anjos, não é? E vejam que a própria parábola do filho pródigo mostra como os filhos difíceis terão também o seu caminho, o seu encontro com o Pai Celestial, não é? Na geração nova, no livro A Gênesis fala, e Divaldo vai dizer que Jesus autorizou a reencarnação de 1 milhão de espíritos superiores para promover a regeneração da humanidade. Onde é que eles vão reencarnar? Em lares espíritas, religiosos, não é? Com uma boa educação. Então, vamos aproveitar. Imagine você ser pai de um Francisco de Assis, de um Sócrates, de uma Madre Teresa e de tantos outros espíritos nobres, não é? De um Eurípides Barçanufo, né? E a importância, então, da evangelização infanto-juvenil, tá? Então, vamos ver aqui o que é que Jesus fala: conhecereis a verdade vos libertará, e deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, né? A campanha permanente também do culto do Evangelho no lar e no coração, promovida pela Federação Espírita Brasileira, e a gente tem que obrigar o filho para ir para a evangelização, roçando pergunta. Aí ele vai dizer o seguinte: olha, pessoal, não obrigo meu filho para ir para a evangelização, não. Mas ir para a escola o senhor obriga? Eu obrigo. Mas para a escola que a gente vai aprender um monte de coisa que nunca vai usar na vida, você obriga. Mas para a escola do espírito imortal, que vai ter conhecimentos para o resto da eternidade, o senhor não leva seu filho? Então nós temos que levar, obrigado se necessário, mas claro, fazer tudo para que eles gostem, e os pais participarem também, tá? Então lembrar disso, ok? E o próprio Raul Teixeira confirma isso também, Divaldo Franco. E para a gente ir concluindo, o que diz o livro Conduta Espírita a esse respeito? A orientação de André Luiz também sobre esse tema. Olha lá, no capítulo 21, perante a criança, eu trouxe só alguns trechos. Os pais espíritas podem e devem matricular os filhos nas escolas de moral espírita cristã, para que os companheiros desencarnados possam iniciar com segurança a nova experiência terrena. Pessoal, só um detalhe: é a maior proteção que a gente pode dar para os nossos jovens e crianças contra as drogas. Qual é? Eles terem uma turma de pessoas que não bebem, que não usam drogas. Porque o jovem tem muita necessidade de se autoafirmar. E para ele entrar na turma, ele tem que fazer o que a turma diz que ele deve fazer, que tem que beber bastante. Então eles vão usar as drogas. Nossos filhos vão experimentar. Nem que seja o álcool, que é a pior delas, mata 6 vezes mais do que todas as outras drogas juntas. E agora não, se ele tiver uma turma da evangelização na mocidade espírita, aquela turma não bebe, aquela turma não fuma, aquela turma não usa drogas, não dirige em alta velocidade, não comete crimes, como a gente vê jovens cometendo crimes graves, assassinando índios no meio da rua, tocando fogo, incendiando as pessoas. Então, vamos ficar atentos, é muito importante isso, ter isso. Vamos lá. Distribuir incessantemente as obras infantis, livros espíritas da literatura espírita, de autores encarnados e desencarnados, colaborando de modo efetivo na implantação essencial da verdade eterna. O livro edificante vacina a mente infantil contra o mal. Eximir-se, evitar prometer às crianças que estudam quaisquer prêmios ou dádivas como recompensa, ou falso estímulo pelo êxito que venham atingir no aproveitamento escolar, para não lhes viciar a mente. A noção de responsabilidade nos deveres mínimos é o ponto de partida para o cumprimento das grandes obrigações.
Não permitir que as crianças participem de reuniões ou festas que lhes conspurquem, que lhes, maculem, que manchem os sentimentos. E em nenhuma oportunidade, oferecer-lhe presentes suscetíveis de incentivar-lhes qualquer atitude agressiva ou belicosa. Armas, não é? Tem gente que dá até espingarda de ar comprimido, de chumbinho para as crianças, sabe, matando passarinho. É um absurdo, não é? Ou belicosa, tanto em brinquedos quanto em publicações, em revistas, em sites, em filmes, videogames. Olha lá. Porque a criança, ela acha bacana aquilo, ela quer ser um sniper, porque ela tem lá os videogames que elas estão matando todo mundo, e se atirar na cabeça, o ponto ganha mais ponto do que se atirar em outra parte do corpo nesses jogos. É uma coisa impressionante. O bonequinho no jogo sangra, cai e sangra. A criança já se dessensibiliza, já acha aquilo natural. É para sangrar, é para matar mesmo. Então, cuidado com isso. Não é? Em toda a divulgação, certame ou empreendimento doutrinário, então, evento, congresso, etc., não esquecer a posição singular, importante, diferenciada da educação da infância na seara do espiritismo, criando sessões e programas dedicados à criança em particular. Sem boa semente, não há boa colheita. Então, está aí no livro Conduta Espírita, o espírito André Luiz Povaldo Vieira, que foi um excelente médium também, trabalhou junto com Chico Xavier e muitos jovens, né? Eu queria falar aqui qual é o dia da evangelização. Sábado, que hora? Pela manhã. Hã? 9 às 11. E os jovens também? E tem atividade para os pais de manhã? Ainda não? Então vamos começar. Para os pais ficarem também estudando, palestra. Se não tiver gente para dar palestra, eu venho dar palestra. Viu? Pode chamar. Já está marcado. E aí porque os pais ficam estudando sobre a educação dos filhos, sobre outros temas da família importantes, sobre doutrina espírita, e os filhos estão lá, não é? Recebendo o Evangelho de Jesus, que é o maior tesouro que o espírito pode receber, é o Evangelho de Jesus, sobretudo explicado, comentado em detalhes pela doutrina espírita. Vamos deixar esse grande presente para os nossos filhos. E quando ele não quiser, você diz: papai, mas eu não pedi para nascer, não sei o que, eu não quero ir. Vai dizer: meu filho, olhe, antes da gente reencarnar, eu prometi na espiritualidade ser seu pai aqui na terra, e lhe prometi dar a melhor educação religiosa que fosse possível. Então, enquanto você estiver sob a minha custódia, você vai frequentar a evangelização. Com os jovens você tem que fazer um jogo de cintura, né? Você tem que fazer: olha, meu filho, você não gosta que eu vou levar você para a casa dos seus amiguinhos, para o jogo de futebol? Pois olha, eu levo, mas eu quero também que você frequente a mocidade espírita. Tá? Combinado? Faz aquele jogo de cintura. Tem muitas dicas, infelizmente o tempo é curtinho, a gente não vai ter tempo de falar para vocês todos aqui, tá? Então a gente lembrar dos conselhos de Jesus, dizendo que a gente, né? Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, quando ele se refere até aos fariseus, a luz do mundo, brilha a vossa luz e resplandeçam vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. E quando a gente estiver preocupado, sofrendo com os nossos filhos, ansiosos, estressados, perguntando onde está Deus, vamos lembrar do poeta José Soares Cardoso, ao som da música Canon em D maior, de Pachelbel, executada pela Orquestra de Câmara Canon, também chamada Canon mesmo. Vamos lá? Vamos lembrar do poeta José Soares Cardoso. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista: Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que Ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito.
Percebo Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Escuto Deus na criatura boa. E sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, no professor ensinando. Presinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade. Escuto Deus nos cânticos do crente. Percebo Deus no sol, na liberdade. E vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte. No amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Que o Senhor da vida nos abençoe. Abençoe as nossas famílias, abençoe todos os mestres, professores, sobretudo os pais, mães, avós, padrastos, madrastas, para que a gente transforme a terra cada dia em um mundo muito melhor. Difícil, né? A gente agora eu queria ouvir mais 2 horas e ainda seria pouco. Eu acho que eu nunca presenciei uma palestra que fosse tão pontual e tão rápida, tão completa, né? Tão bonita. Eu estou assim realmente emocionada, até porque eu sou professora. Então isso emociona muito a gente. E a gente sabe das responsabilidades e o quanto os pais estão ausentes da vida de seus filhos. E muitas vezes nós também. Só um recadinho importante. Prestigiemos o filme de Valdo, O Mensageiro da Paz. É maravilhoso, foi um dos melhores filmes que eu já assisti na vida. E é uma grande lição de exemplos, de ensinamentos. Olha, maravilhoso. Você vai rir o filme inteiro, vai se emocionar também, vai chorar. É muito bacana. Vamos prestigiar para que eles fiquem mais tempo nos cinemas, ajude a divulgar, leve toda a família, os amigos, vai ser muito bacana, tá? Tá também em cartaz aqui em Brasília e em mais algumas cidades. Paulo de Tarso e o Cristianismo Primitivo, e também daqui a alguns dias Bate Coração, uma comédia espiritualista maravilhosa, vocês vão adorar também, tá?